Olá, pessoal do segundo e terceiro ano. Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora Natália. E nesse vídeo eu vou fazer uma pequena revisão das regras básicas de nomenclatura de hidrocarbonetos, que é a matéria que vocês estão vendo na aula online, lá na parte de Química Orgânica, certo? Nomenclatura consiste em dar nome. Então, nós vamos dar nome aos hidrocarbonetos. E hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados somente por átomos de carbono e hidrogênio, certo? Para a gente saber dar nome, a gente inicialmente tem que encontrar a cadeia principal, porque muitas vezes a gente vai ver que a cadeia vai se dividir em ramificações. A gente já viu lá a cadeia ramificada, aquela cadeia que tem um carbono terciário ou quaternário. E a gente tem que saber, na hora de dar nome, o que é ramificação e o que é a cadeia principal. Então, nossa primeira regrinha é: a cadeia principal, ela deve passar pelas ligações múltiplas. A gente tem aqui nesse exemplo um carbono terciário, né? Então, a gente tem aqui uma ramificação. A gente está vendo que a cadeia principal, ela deve passar pelas ligações múltiplas, certo? O que são as ligações múltiplas? Duplas ou triplas. Então, a minha cadeia principal vai ser essa que está sinalizada, certo? Porque está passando pela ligação dupla, e aqui eu vou ter uma ramificação, certo? Um outro exemplo aqui, uma outra regra, né, que nós temos é: a cadeia principal deve passar pelo maior número de carbonos possível, ok? Se eu pegar essa cadeia aqui, ó, se eu vier na reta, nessa reta aqui, por exemplo, quantos carbonos que eu vou contar, ó? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ok? Agora, e se eu fizer esse caminho aqui? Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, nessa opção, eu tenho um maior número de carbonos. Então, essa é a minha cadeia principal, e aqui eu tenho a minha ramificação com um carbono, certo? E a nossa última regrinha: a cadeia principal deve passar pelo maior número de ramificação. Então, olha só, coloquei esse exemplo aqui, certo? Se eu pensar nessa cadeia reta aqui, eu tenho, ó, uma ramificação aqui e a segunda ramificação aqui, ó, nos meus carbonos terciários, 2 ramificações, ok? Agora, eu vou pegar a mesma cadeia e vou colocar ela aqui do lado. E se eu pegar, vamos contar os carbonos primeiro dessa cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Agora, eu tenho aqui do lado a mesma cadeia, certo? O mesmo desenho, só que vamos selecionar outra cadeia principal. Vamos selecionar essa parte aqui agora. Vamos contar os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nos dois casos, eu tenho 6 carbonos na cadeia principal. Porém, se eu escolher essa cadeia como principal, agora eu tenho uma ramificação, 2 ramificações, 3 ramificações. Então, nessa segunda opção, eu tenho um maior número de ramificações. Então, a escolha certa para a cadeia principal é essa aqui e não essa aqui, beleza? Porque na segunda opção, a cadeia principal contém o mesmo número de carbonos, né? 6 carbonos, porém tem mais ramificações, ok? Então, vamos lá. Agora vamos às regras de nomenclatura. As regras de nomenclatura, a gente vai precisar conhecer o número de carbonos da cadeia principal, e a gente precisa olhar também para as ligações. Se ela só tem ligações simples, se tem ligações duplas ou triplas, ok? Então, nessa primeira tabelinha aí, eu estou relacionando o número de carbonos com o prefixo que eu tenho que usar na hora de dar nome, certo? Então, se eu tenho 1 carbono, prefixo met. 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, e assim por diante. E quando eu olhar para as ligações, eu vou encontrar o sufixo. Quando eu tenho só ligações simples, eu uso o sufixo
ano. Se eu tiver pelo menos uma ligação dupla, sufixo eno. E pelo menos uma ligação tripla, sufixo ino. Ok? Então, vamos olhar o exemplo para a gente entender direitinho, né? Então, eu tenho aí, eu vou botar todos esses exemplos aqui utilizando a fórmula em bastão, tá? Mas eu poderia utilizar qualquer fórmula que a gente vai sempre utilizar as mesmas regras. Então, nesse primeiro exemplo aí, ó, vamos contar primeiro o número de carbonos, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Para 4 carbonos, o prefixo é but, certo? Como eu só tenho ligações simples, então eu vou usar o sufixo ano. Então, essa substância aí é o butano. But vem lá do número de carbonos e ano, porque só tem ligações simples, ok? Um outro exemplo aí que a gente tem, ó. Agora eu tenho 1, 2, 3 átomos de carbono, certo? Então, o meu prefixo para 3 átomos de carbono é o prop. E como eu tenho aqui entre os carbonos uma ligação dupla, eu vou usar o sufixo eno. Então, esse aqui é o propeno, ok? Agora, quando eu tiver cadeias fechadas, eu tenho que adicionar o prefixo ciclo, que vai indicar que eu tenho uma cadeia fechada. Nesse nosso primeiro exemplo, ó, vamos ver o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, certo? Então, vou adicionar o ciclo na frente, né? E como eu tenho só a ligação simples, o final vai ser ano. Então, para 6 carbonos, eu uso hexa, certo? Então, esse aí é o ciclo hexano. Ciclo, porque é a cadeia fechada. O hexa vem de 6 carbonos. Na tabelinha lá a gente colocou o hexa com H, né? Só que como aqui em português a gente não usa o H no meio da palavra, então a gente, quando a gente coloca o ciclo na frente, a gente tira esse H. E o ano, porque só tem só ligação simples. Beleza? Segundo exemplo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Para 5 carbonos, eu uso pente. Ciclo na frente do pente, porque eu tenho cadeia fechada. E como eu tenho uma ligação dupla, o eno, ok? Então, esse é o ciclopenteno. Ciclo, porque é fechado. Pente de 5 carbonos e eno, por causa da ligação dupla. E esse último exemplo aí, a gente já falou dessa substância, né? Essa substância, ela é o benzeno, o nome dela não segue as regras oficiais. É um solvente orgânico encontrado na produção da gasolina, né? Ele é derivado do petróleo, é um solvente cancerígeno, certo? E como que vocês vão identificar o benzeno? Ó, ele tem 6 carbonos, certo? Assim como o nosso primeiro exemplo, porém ele tem uma ligação simples e uma dupla, uma simples e uma dupla, uma simples e uma dupla, intercaladas. Sempre que vocês verem esse símbolo aí, a gente tem o benzeno, ok? Quando eu tiver ligações múltiplas, eu preciso identificar em qual posição a ligação múltipla está. Sempre que ela puder estar em mais de uma posição, ok? Se a gente olhar aí nesses 3 exemplos, em todos eles eu tenho 4 carbonos. A diferença é a posição da ligação dupla, certo? Então, eu vou numerar esses carbonos para indicar onde está a ligação dupla. No primeiro exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, certo? No segundo exemplo, agora eu vou começar a contar por aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Mas por que, Natália? Por que você vai começar a contar aí? Porque é uma regra. Sempre começar a contar pelo lado mais próximo da ligação dupla ou tripla, certo? Então, esse aqui é o lado mais próximo, por isso que eu comecei a contar por aqui, beleza? Essas duas moléculas, na verdade, elas são iguais, tá? Ela é como se eu tivesse pego a primeira molécula e virado ela, certo? Tanto é que a gente consegue ver que a ligação dupla está na mesma posição. E na hora de indicar o nome, a gente vai colocar aqui na frente
O menor número, ó, tá entre o carbono 1 e o carbono 2. Eu vou colocar sempre o menor, certo? Carbono 1. A ligação 1, but, né? Porque eu tenho 4 carbonos. Eno, porque eu tenho uma ligação dupla. Então, esse 1 está indicando a posição da ligação dupla. Só que essa nomenclatura aí é uma nomenclatura que está caindo em desuso. Hoje, a gente está usando mais essa nomenclatura, em que eu coloco a posição bem antes do termo que indica a ligação dupla. Então, eu coloco but, dizendo que tem 4 carbonos, 1 para dizer a posição da ligação dupla que eu indico pelo eno, ok? Então, eu tenho aí o 1 buteno nesse exemplo, e no exemplo de baixo eu também tenho 1 buteno. No terceiro exemplo, eu vou começar a contar de qual extremidade. Nesse caso, tanto faz, porque tá bem no meio, né? A gente vai ver que vai dar igual, não importa o lado que eu colocar, eu começar. Então, eu vou começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Então, a ligação dupla está entre o carbono 2 e o carbono 3. A gente usa sempre o menor número. Então, esse aí é o 2-buteno, né? Na nomenclatura mais antiga. E na nomenclatura mais recente, a gente coloca o número no meio da palavra, indicando aqui, ó. Na posição 2, eu tenho eno, eu tenho a ligação dupla. Ok? Vamos para mais exemplos. Nesse exemplo aí que a gente falou lá atrás, a gente não colocou um propeno, a gente colocou só propeno. Por quê? Na verdade, aí essas duas moléculas estão iguais, né? O certo, ó, vou riscar essa molécula aqui. Finge que ela estava assim, ó. Pronto. Aqui eu começaria a contar, ó. 1, 2, 3, né? Aí seria o 1 propeno. Nessa segunda molécula aqui, eu começaria a contar daqui, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Porque eu sempre tenho que contar na extremidade mais próxima, tem que começar da extremidade mais próxima da ligação dupla. Então, essas duas substâncias são iguais. É como se eu tivesse só virado essa substância para transformar nessa aqui. Como eu só tenho uma possibilidade, eu só posso colocar a ligação dupla no carbono 1, então eu não preciso indicar um número, tá? Eu não preciso indicar que está na posição 1, que é a única possibilidade que tem. Então eu só falo propeno, certo? Mesma coisa nos ciclos. No ciclo, ó, carbono, eu vou sempre contar do mais próximo, então eu vou começar a contar aqui da ligação dupla mesmo, carbono 1, carbono 2. Nesse exemplo aqui, ó, carbono 1, carbono 2. É só como se eu tivesse dado uma voltinha assim com o ciclo para transformar da substância 1 para a substância 2, que na verdade são substâncias iguais, certo? Então, como eu vou sempre ter essa opção, sempre vou começar a contar aqui do mais próximo possível, essa ligação dupla também vai estar sempre no carbono 1, então eu não preciso indicar um 1, certo? Então, aqui eu tenho o ciclo penteno. Ciclo, porque é cadeia fechada. Pente, porque tem 5 carbonos. Eno, porque tem uma ligação dupla. Não preciso indicar o número 1, porque não tem outra opção. Eu sempre vou começar a contar da ligação dupla, então esse carbono, onde tiver ligação dupla, sempre vai ser o carbono 1, ok? Mais um exemplo aí, esse exemplo é bom. Quantos carbonos vocês acham que tem aí? Vamos contar, ó. Lembrando que quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho a hibridização sp3. Desculpa, sp3 nada, sp1, certo? sp1, sp na verdade só, né? Deixa eu arriscar aqui. Eu tenho a hibridização sp, que é sempre linear. Por isso que eu represento assim, certo? Por isso que eu represento assim, sem fazer aqueles quebradinhos, certo? Lembrando que às vezes vocês vão encontrar uns erros aí na vida, né? Mostrando a ligação dupla como se fosse a forma em zigue-zague, mas essa não é a maneira correta. Então vamos contar os carbonos aí. Ó, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Lembrando que eu tenho um de cada lado da ligação tripla. 5 carbonos, 6 carbonos. 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho a ligação tripla, certo? Então, o nome, ó, 3-hexino. Hexa de 6 carbonos,
íno da ligação tripla, 3, porque essa ligação está começando no carbono 3. Na nomenclatura mais atual, hexa, 3, íno. Mostrando aqui, ó, no carbono 3, eu tenho o íno, tenho a ligação tripla. E quando houver mais de uma ligação múltipla? Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho duas ligações duplas. Então, eu tenho que adicionar o prefixo di na frente do eno, indicando que eu tenho dois enos, duas ligações duplas. Então, como é que vai ficar? Eu tenho 5 carbonos, né? No total desse anel. E eu tenho um ciclo, né? Eu tenho, então, ó, vamos contar, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, certo? No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho que sempre colocar o menor número, né? Eu tenho as ligações duplas, então, ó, no carbono 1 e no carbono 3. Ciclo, porque é fechado. Penta, de 5 carbonos. Dieno, porque eu tenho duas ligações duplas, certo? E o mais recente, ciclopente, cadeia fechada de 5 carbonos. No carbono 1 e no carbono 3 eu tenho um dieno, ou seja, eu tenho duas ligações duplas, ok? Nesse exemplo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, as minhas ligações duplas estão começando no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. No total, eu tenho 6 carbonos. Então, como é que vai ficar a nomenclatura? Ó, 1,3,5 hexa, porque são 6 carbonos no total. Tri, porque eu tenho 3 ligações duplas, que eu represento pelo eno, certo? Ou hexa, 1,3,5 trieno, ok? Lembrando que eu sempre tenho que colocar as vírgulas entre os números e tenho que colocar o hífen entre os números e as palavras, certo? Agora, nesse exemplo aqui, ó, onde eu vou começar a contar? Eu vou começar a contar na extremidade mais próxima, né? Então, olha só, se eu começar a contar daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já começo no carbono 1, né? Se eu começasse a contar daqui, eu ia começar no carbono 2. Então, essa extremidade é mais próxima, ok? E na hora de colocar, quem a gente coloca primeiro? O eno ou o ino? A gente coloca sempre na ordem alfabética. O E vem antes do I, então a gente vai indicar primeiro o eno, tá? E nesse caso aí, por isso que essa nomenclatura vem sendo modificada. A gente não tem como colocar o número antes das palavras, porque a gente vai confundir quem é o eno, quem é o ino, certo? Então, a gente só pode usar essa nomenclatura que usa os números no meio. Então, ó, hexa, porque eu tenho 6 carbonos no total. No carbono 4, eu tenho uma ligação dupla. E no carbono 1, eu tenho uma ligação tripla. Ok? E aqui, nesse caso aqui, eu posso contar, ó, se eu começar daqui, carbono 1, 2, 3, 4. Se eu começar daqui, carbono 1, 2, 3, 4. Mesma coisa, né? Quem vai ser a minha preferência? Sempre a ligação dupla, tá? Então, quando for assim, tanto faz, de qualquer lado que eu contar vai ser o carbono 1, certo? Vai ser o carbono mais próximo. Então, eu vou começar a dar preferência sempre à ligação dupla, nesse caso. Então, vou começar a contar aqui, ó, da ligação dupla, porque é a preferencial. Então, but, que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. No carbono 1, eu tenho uma ligação dupla e no carbono 3, eu tenho uma ligação tripla. Beleza? E quando eu tiver cadeias ramificadas? Agora a gente vai ter que indicar a nossa cadeia principal, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, ó, esse exemplo. Eu tenho a minha cadeia principal aqui, né, com 1, 2, 3 carbonos. E aqui eu tenho o meu radical com 1 carbono. Esse radical, ele só pode estar nessa posição, porque se eu trouxer esse radical para cá,
eu vou obter essa cadeia aqui, que não é uma cadeia ramificada, certo? Então, se ela não é uma cadeia ramificada, eu quero dizer que a minha ramificação só tem uma posição para ficar, que é essa posição do meio. E como é que vai ficar, então, a nomenclatura? Ó, o radical, eu vou sempre representar ele primeiro e com a terminação -il. Esse radical, ele só tem um carbono. Um carbono só significa o quê? Met, certo? Então, aqui eu tenho o metil, que é o meu radical. E a minha cadeia principal tem 3 carbonos e só ligações simples. Então, 3 carbonos prop, só ligação simples, ano. Então, metil propano, ok? Não preciso indicar a posição do metil, porque eu só tenho essa opção de posição. Esse aqui seria o butano, certo? Com 4 carbonos. Ele não é uma cadeia ramificada, beleza? Essa cadeia aqui agora, vamos olhar para essa cadeia aqui. A minha cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos, certo? Vou começar a contar sempre o mais próximo possível da cadeia. Então, ó, 1, mais próximo possível da ramificação. 1, 2, 3, 4. Essa cadeia aqui, ó, ela também tem 4 carbonos na cadeia principal. E eu vou começar a contar sempre mais perto possível da ramificação. Então, 1, 2, 3, 4. Essas cadeias, elas são iguais. Nas duas cadeias, o radical metil está no carbono 2. Eu só tenho essas duas opções, certo? Então, aí eu tenho, ó, o 2-metil-butano, certo? Ó, no carbono 2, eu tenho um radical metil, certo? Que tem um único carbono. E butano, ó, but é a minha cadeia principal com 4 carbonos e ano só ligação simples. Porém, eu não preciso colocar esse 2, porque eu só tenho essa opção. Então, o nome correto para ela é só metilbutano. Porque se eu pegar esse metil, tirar daqui e botar aqui, eu vou obter essa mesma cadeia, que também é o metilbutano. E se eu pegar esse metil e colocar aqui, eu vou ter o pentano, né? Que não vai ser uma cadeia ramificada, ok? Um exemplo com ciclo agora, ó, vou começar a contar sempre aqui, né? Então, sempre, como eu começo a contar sempre o mais próximo possível, né, da ramificação, a ramificação sempre vai estar no carbono 1, então eu também não vou precisar botar o nome. Aqui na minha cadeia principal, eu tenho 5 carbonos no total, então esse é o ciclo pentano. E no ciclo pentano, eu tenho um radical que tem 2 carbonos. Então, como tem 2 carbonos, é et. Aí eu tenho um radical etil. Então, esse aí é o etil ciclopentano. Ok? Meu último exemplo aqui, né? Nesse slide, minha cadeia principal. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu resolvesse ir para cima, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também. Só que se eu venho aqui pela reta, eu tenho o maior número de ramificações. Então, por isso eu tenho que vir pela reta. Eu tenho 3 ramificações, ó. 1, 2, 3, certo? Então, minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, né? Vamos começar a contar? Ó, eu posso começar a contar daqui, ó. 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ou eu posso começar a contar daqui mesmo. Se esse for o carbono 1, aí como é que vai ficar? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, certo? Essa minha opção que está aí em roxo é a opção que vai fornecer os menores números, ó, porque aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3. Então, essa opção vai fornecer os menores números, então eu vou sempre escolher a opção que vai me fornecer os menores números, beleza? Então, eu vou começar a contar daqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6. Ok? Como é que vai ficar a nomenclatura, então? Ó, também eu tenho o metil e tenho o etil, são os meus radicais. O metil é o radical que tem um único carbono e o etil é o radical que tem 2 carbonos, certo? Vou colocar sempre em ordem alfabética, então o E vem antes do M. Então, no carbono 3, eu tenho o radical etil. No carbono 2 e no carbono 5, eu tenho 2 radicais metil. Então, botei aqui, ó, no carbono 2 e no carbono 5, eu tenho dimetil, ou seja, 2 radicais metil. E o nome da minha cadeia principal é hexano, certo? Nossos últimos exemplos aí. Então, vamos lá, ó. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4. Se eu vier para cá, para baixo, 5, né? Mas se eu vier para cá, ó, 6, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Essa é a minha cadeia principal, porque fornece maior número de carbonos, certo? No carbono, vou começar a contar da extremidade mais próxima. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, carbono 4. No carbono 2 e no carbono 4 eu tenho o radical metil, certo? Aqui então tá errado, ó. Carbono 2 e no carbono 4 eu tenho o dimetil, ou seja, 2 radicais metil. E a minha cadeia principal tem 6 carbonos, então hexano, certo? E o nosso último exemplo, aqui eu tenho 3 carbonos na minha cadeia fechada. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tenho o maior número de carbonos aqui, então essa aqui é a minha cadeia principal e esse é o meu radical. Esse radical é um ciclo com 3 carbonos, então prop. É o radical ciclopropil, certo? E esse radical ciclopropil ele está preso ao carbono 3, né? Então, 3 ciclopropil pentano, que é a minha cadeia principal. Beleza? Agora, para finalizar, vamos falar de outras ramificações. Eu coloquei todas as cadeias principais aqui como sendo benzenos, tá? Só para facilitar. E a gente tem vários tipos de ramificação. Então, ó, eu vou separar aqui as ramificações do benzeno, que a gente vai dar um nome só para elas, tá? Então, essa ramificação aqui tem 3 carbonos. E essa ramificação aqui também tem 3 carbonos. Então, todas elas têm um prefixo prop e a terminação il, já que são radicais, né? São ramificações. Porém, vocês podem ver que elas são diferentes. Então, se elas são diferentes, eu tenho que dar nomes diferentes. Essa cadeia aqui é uma cadeia normal, porque eu só tenho carbonos primários e secundários. Então, eu digo que esse aí é o N-propil. N de normal, ok? E aqui, nesse caso aqui, sempre que eu estiver formando esse Y aqui, vocês vão perceber que isso acontece. Eu tenho 2 extremidades iguais. Iguais a gente chama de iso. Então, esse é o isopropil, porque eu tenho essas 2 extremidades iguais. Beleza? Agora, nesses outros exemplos, em todos eles eu tenho 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E no último, 1, 2, 3, 4. Certo? Formas diferentes, então tem que ter nomes diferentes. No primeiro exemplo, mais uma vez, eu tenho uma cadeia normal, sem ramificações. Então, N-butil. But, porque eu tenho 4 carbonos. Certo? No segundo exemplo, quando eu separo essa ligação aqui, esse carbono aqui ele está ligado a outros 2 carbonos. Ele é um carbono secundário. Então, eu chamo esse radical de sec-butil. Sec porque está ligado ao carbono secundário, certo? Às vezes, vocês podem ver só o S também, tá? E aqui só o I, em vez de escrito iso ou sec. Nesse terceiro exemplo aqui de 4 carbonos,
Se eu separo essa ligação aqui, esse carbono aqui, ele é terciário, ele tá ligado a 1, 2, 3 carbonos, né? Então, se ele é terciário, eu chamo de terquibutil. Quer dizer que esse radical é um carbono terciário, ok? E aqui no último caso, ó, mais uma vez eu tenho o meu Y, ou seja, as minhas extremidades iguais. Então, aí eu tenho o isobutil, ok? São muitas regrinhas, mas a gente vai praticar bastante para vocês pegarem. Isso aí a gente tem que pegar com prática mesmo. Então, espero ver vocês na semana que vem, presencialmente. Tomara, né? Então, se cuidem, né? Para que a gente possa se ver. Então, até lá.